Fala turma do curso, beleza? Aqui é o Alisson Pavilac. Nesse vídeo eu vou trazer um modelo de contrato para que você possa ter maior segurança, você e seu cliente ter maior segurança durante esse serviço que você vai prestar para a empresa dele, cuidando, administrando das suas mídias sociais. É um modelo bem simples que inclusive você pode alterar, acrescentar alguns termos, cláusulas que você julgar necessário, mas acredito que dentro de um contexto geral tá tudo bem completinho aqui. Eu só vou passeando com você através dessas folhas, que inclusive, deixa eu ver, são acho que 3 folhas apenas, e mostrando o que você pode alterar e o que significa todos esses termos aqui. É um pouco chato, eu sei, mas é importante para você não ter dor de cabeça lá na frente. Começando pelo cabeçalho, pelo título lá, pelo presente instrumento particular de contrato, de um lado, nome e empresa. Aqui, seja você uma pessoa física ou jurídica, você pode criar esse contrato sem problema algum. Então aqui, se você for uma empresa, se tiver um MEI, eu recomendo você colocar ele aqui, juntamente com o CNPJ que você está vendo aqui. Só que se você for uma pessoa física, coloque seu nome, seu CPF normal. Endereço, né? Doravante denominado contratado. Então, sempre que a gente se referir a contratado, aqui nesse contrato, será você. E contratante é a empresa que está assinando esse termo que você vai prestar esses serviços. E, consequentemente, aqui você vai colocar a mesma coisa da empresa que você está contratando. E aqui, consequentemente, você colocará a mesma coisa da empresa contratante que está contratando seus serviços. Busque conhecer ali qual é o CNPJ dela, o endereço completo. E aqui basicamente começam as cláusulas. Este contrato tem como objetivo a prestação de serviços de gestão de redes sociais e será desenvolvido conforme os pontos explicados logo abaixo. Ou seja, aqui a gente já especifica que é um contrato de gestão de redes sociais. Se tiver algo a mais, você pode acrescentar também. Por exemplo, aqui ó, o gerenciamento das redes sociais, Facebook, Instagram, LinkedIn, YouTube e blog. Você pode colocar inclusive o endereço do qual blog em específico. Mas se você for, por exemplo, cuidar apenas de Facebook e do Instagram da empresa, você vem aqui e já remove essas outras redes sociais que estão sobrando aqui, tranquilo? Fazendo a criação dos novos perfis, manutenção, a criação dos novos perfis aqui talvez já nem se enquadre se a empresa já tiver Facebook, Instagram. Basicamente você coloca fazendo a criação das imagens de publicidade que serão vinculadas durante esse período. Manutenção e organização das informações específicas de cada canal, interação com potenciais clientes e leitores, dando retorno pré-definidos pela contratante e possível pergunta dos usuários da página. Ou seja, você coloca aqui, já que as respostas e sobre as perguntas que aqueles clientes virem a publicar nos seus posts, a contratante é quem precisa dar as informações corretas para você fazer essas respostas. O acompanhamento do desempenho da campanha, assegurando melhor cobertura do público, mercado objetivo, sendo de responsabilidade do contratante, o patrocínio dos posts e o pagamento do valor de mídia a ser utilizado. Ou seja, sempre que você for impulsionar alguma publicação, seja em qual for a rede social, está aqui também explícito que esse valor deverá ser cobrido pelo contratante. Então você não precisa tirar dinheiro do seu dinheiro também para fazer esses impulsionamentos. C. A criação de textos originais para posts com técnicas adequadas de SEO, que são as técnicas de otimização para os mecanismos de buscas, como por exemplo o Google, de acordo com os temas pré-definidos pela contratante e de acordo com o surgimento de novas demandas nos canais. E aqui, como eu mencionei aqui em cima, nas redes sociais que você estiver executando aqueles trabalhos. Como eu coloquei ali Facebook e Instagram, vou deixar apenas os dois. Facebook e Instagram. A escolha de imagens de domínio público quando não recebido material enviado pelo contratante para o uso de post nos canais. Ou seja, você vai utilizar imagens de bancos free quando o contratante não enviar imagens para você utilizar durante a criação das suas artes. Basicamente é isso que você está mencionando aqui no D. O monitoramento do engajamento do público e produção de relatórios simples mensais baseados nos resultados apresentados pelas próprias plataformas. Ou seja, então também você fica encarregado aqui de mensalmente mostrar como que foi o desenvolvimento daquelas postagens que você realizou durante o mês anterior. Enfim, mostrar mesmo na mesa
o que a empresa atingiu, qual foi o ganho de inscritos, a movimentação, o engajamento que aqueles inscritos, curtidores tiveram também com a página e com as postagens, publicações durante aquele período. Segunda cláusula aqui, das condições de prestação dos serviços, item 1. Obrigações do contratado, ou seja, as suas obrigações. Produzir conteúdo para as plataformas digitais supramencionadas, ou seja, aquelas que a gente acabou de falar ali em cima. A contratada, a empresa contratada, aqui está a contratada se referindo à empresa. Se você for a empresa, coloca a contratada. A, por exemplo, Photoshop para iniciantes, a loja Photoshop, entendeu? Então, se você tiver um nome fantasia aí, você coloca desta forma. Ou se você for uma pessoa física, você coloca o fulano de tal ou a fulano de tal. Compromete-se a enviar todos os esforços no sentido de preservar a imagem da contratante, tomando os cuidados necessários, em especial atenção às disposições expressas no Código de Defesa do Consumidor. Ou seja, você deverá ter total responsabilidade, porque agora você está se comunicando através daquela marca. Para tanto, somente tomará a iniciativa de publicar materiais em nome da contratante com a sua prévia expressa autorização. Quanto ao teor e à forma de comunicação, e a contratante, por sua vez, se compromete a fornecer elementos comprováveis sobre os produtos e serviços a fim de que as criações textuais atendam os dispositivos do Código de Defesa do Consumidor e Código Brasileiro de Autorregulamentação Publicitária. Ou seja, você não pode sair publicando o que você quiser nas redes sociais da contratante. Então você tem que ter uma autorização dela para postar determinada imagem, determinado texto, determinado artigo. E aquela empresa, obviamente, também tem que ter cuidado sobre o que está divulgando. Não pode sair divulgando algo que não esteja dentro do Código de Defesa do Consumidor. Algo que esteja abusando alguma lei, enfim. Então aqui já fica bem específico quanto a isso. Obrigações agora do contratante. Quando necessário fornecimento ao contratado de todas as informações e elementos necessários ao início do desenvolvimento do projeto em suporte digital dentro de um período de tempo máximo de 72 horas para evitar atrasos ou interrupções dos prazos estabelecidos no cronograma. Muito importante também ter esse parágrafo aqui, porque caso você venha atrasar porque o contratante, por exemplo, não enviou as imagens ou textos necessários para você criar aquela arte, a culpa não é sua, a culpa é dele que não enviou dentro daquele prazo para a criação da arte. Então já te exime nesse caso. Fornecer ao contratado, de acordo com a periodicidade necessária, todos os textos de atualização, ideias, propostas e eventuais imagens a serem vinculadas nos materiais on e offline com antecedência máxima de 72 horas de sua data de publicação solicitada. É aquilo que eu acabei de mencionar. Cumprir os prazos estipulados nesse contrato para pagamentos e entrega do material. Muito importante também, para que você não venha ficar cobrando aquele primeiro mês durante 6 meses aí do ano. A contratante é livre para sugerir todo e qualquer tipo de conteúdo informativo em suas páginas, sendo ela integralmente responsável pelos efeitos provenientes destas informações, respondendo civil e criminalmente por atos contrários à lei, propaganda enganosa, atos obscenos, violação de direitos autorais. Então, se aquela marca, por exemplo, mandou você criar um artigo específico sobre determinado tema que infringe ali alguma lei, não vai ser você o penalizado, e sim aquela empresa, ok? Porque você apenas está executando aquela atividade. E quem foi o cabeça, o manda-chuva, digamos assim, é a empresa. Está aqui tudo no papel, né? Tudo no contrato. Os tributos, impostos, taxas, enfim, tudo que tiver que pagar, por exemplo, de tributação, também está por obrigação da contratante. Outra cláusula muito importante, a terceira, aqui estão os prazos. Se coloca aqui o dia, mês e ano que vai começar aquela prestação de serviço e quando terminará. Que, por exemplo, você fechou um período de 6 meses para publicação e cuidado em geral das redes sociais daquela empresa, você coloca lá o dia e, consequentemente, 6 meses após aquela data, ou 1 ano, enfim. O contrato deverá cumprir os prazos de publicação que serão de... Aqui, por exemplo, também, digamos que você ficou responsável para fazer uma postagem todos os dias. Você coloca aqui, ó, que serão de uma postagem por dia. Você vem aqui e vai atualizando aqui mesmo, ó. Por exemplo, esse campo aqui, você pode vir aqui e colocar 01 e colocar até entre parênteses uma, para ficar bem explícito, uma postagem.
por dia em horário comercial de segunda a sexta-feira, totalizando 5 postagens semanais que poderão ser previamente agendadas. E aqui vamos colocar só como exemplo aqui também, como eu falei, ó, um ano, digamos aqui, ó, do dia 20 de 2021 até, digamos que vai ser um ano, então coloca lá 20 de junho. Cláusula 4ª. Valores e formas de pagamento. Pelos serviços prestados, a contratante, a empresa, vai pagar para você, o contratado, o valor total de... Aqui normalmente é um pagamento mensal. Então, por exemplo, digamos que você fechou esse acordo a, sei lá, R$800, por exemplo. Você coloca aqui e aqui também R$800 líquidos. Via depósito em conta bancária no primeiro dia útil do mês ou de cada mês, enfim. Conta bancária para o depósito, e aqui você coloca a sua conta bancária, você coloca lá, enfim, você pode até colocar, dar um enter e colocar aqui embaixo, ou colocar tudo na sequência, coloca lá a Caixa Econômica Federal, agência número tal, 003, né, que é o dígito da conta jurídica, por exemplo, e o número da conta real mesmo, com seguido do teu CPF ou CNPJ, enfim, mas aqui também consta, então eu acredito que não seja necessário. Enfim, se coloca aqui todos os dados da sua conta. O presente contrato poderá ser rescindido por extinção de qualquer das partes, ou seja, se alguma das partes, por exemplo, a tua empresa faliu, a empresa que contratou você falir, esse contrato será quebrado. Em qualquer caso de rescisão contratual, não ocorrerá a devolução de valor pelo contratado. Ou seja, se, por exemplo, você vier a falir, você não vai devolver o dinheiro que já trabalhou anteriormente e já tinha recebido também. E você também pode cancelar esse contrato a qualquer momento, mediante uma notificação, né? Você vem ali e notifica, ó, dentro dos próximos 15 dias a gente vai cancelar as nossas atividades, porque a empresa tal ali que contratou seus serviços infringiu alguma regra presente nesse contrato. Então você também pode quebrar esse contrato desta forma, caso ocorra alguma infração dos termos. E aqui também, caso a empresa não pagar vocês poderá entrar de maneira judicial, extrajudicial, para receber o que tem de direito. E aqui é uma observação: a contratante deverá estar ciente de que o contratado somente realizará os itens desejados pelo mesmo que constarem no contrato. Ou seja, você fez ali um contrato sobre as artes para as redes sociais, mas nesse meio termo a empresa também, viu, e não faz uma arte aqui para eu colocar no banner, na fachada aqui, ou faz um cartão de visitas, enfim, é algo a mais, né? Será um adicional a este contrato, então não se refere a esse valor que está no contrato aqui. São serviços separados. Qualquer pedido adicional será cobrado separadamente, ok? Quinta cláusula aqui, rescisão do contrato. Em caso de rescisão por parte da contratante da empresa, sem comprovação de infração por parte do contratado, o contratado deve ser avisado com aviso prévio de 30 dias e será cobrado uma multa de 10% do valor do serviço contratado, do que ainda está por receber. Por exemplo, a empresa não quer mais ter o serviço, mas não tem motivo nenhum por não querer, e ainda tem 6 meses, digamos assim, para você receber, né, daquele valor daquele contrato que estava em vigor. Como não foi quebrado nenhuma cláusula, vou até abrir a calculadora aqui para a gente ter uma base. É basicamente o seguinte, ó, R$800, que era o nosso contrato, vezes 6 meses que ainda estavam por receber. Para ela quebrar aquele contrato, ela tem que pagar 10% desse salário que ainda você receberia até concluir, né, o prazo final. Basicamente, então, menos colocar 10% aqui apenas para a gente ver, ó, R$480. Então, a empresa teria que pagar R$480 para você na hora para quebrar esse contrato. Aqui eu coloquei 10%, mas você pode colocar também quanto você achar melhor. Quero colocar 25%? Coloca. Que no caso aqui de 4.800 seriam, no caso, R$1.200 para quebrar o contrato naquele período. 6 meses ainda para acabar o contrato. O presente contrato poderá ser rescindido por extinção de qualquer uma das partes.
aquele esquema que eu falei, caso alguma das empresas, alguma das partes feche, quebre, entre em falência, esse contrato poderá ser quebrado. Disposições gerais. Aqui você pode colocar tudo o que ainda não foi colocado e você gostaria, acha interessante acrescentar para ter aí uma tranquilidade tanto para você quanto para a empresa que está contratando seus serviços. Aqui basicamente o primeiro parágrafo se refere que tudo que você estiver criando ali tem um direito autoral ao seu projeto. Então a contratante não pode ficar saindo divulgando todas aquelas imagens por onde ela bem quiser, sem a sua devida permissão, no caso. Aqui consta também que você poderá transferir ou delegar as atribuições de responsabilidades que assume por força desse contrato a terceiros sobre a sua responsabilidade. É muito importante também para deixar tranquilo o seu cliente. Aqui significa basicamente que você quer delegar, por exemplo, quero que outra pessoa aqui da minha equipe faça essas artes, porém eu que assinei o contrato. Se aquela pessoa fizer alguma besteira ali, alguma coisa errada durante a criação, você será penalizado por aquilo. Então você pode delegar funções, porém a responsabilidade continua sendo sua. Aqui também dá uma tranquilidade para a empresa caso você faça qualquer algo errado ao que está no contrato. Esse parágrafo aqui também condiz que você e tal pessoa que está assinando por aquela empresa são realmente os representantes legais de cada empresa, que cada uma tem as suas responsabilidades para cumprir, né? Aqui também basicamente é isso. Essa daqui é basicamente para confirmar que prazo é prazo, independente se você tolera ou não o atraso de algum trabalho que foi acordado aqui em cima. Enfim, você deve cumprir seus prazos, suas obrigações, assim como você, assim como a empresa que contratou. E aqui basicamente que se a empresa não te fornecer os materiais necessários para você conseguir trabalhar, que não é responsabilidade sua caso aquilo não aconteça. Fica eleito o foro da cidade, aqui se coloca a cidade de onde você está. No momento estou na cidade de Palmeira, no estado do Paraná. Aplicam-se ao presente contrato naquilo que couber as disposições de lei. Aqui estão as leis e decretos que fazem sentido dentro desse contrato aqui, que são basicamente as normas padrão da atividade publicitária e do Código de Ética dos Profissionais de Propaganda. Então tem muita coisa que você pode buscar, inclusive nesses artigos aqui, nessas leis, decretos, enfim, que você pode acrescentar no contrato caso você julgue necessário, ok? Justo e acordado o presente instrumento de documentação, contratante e contratado assinam o presente instrumento em duas vias iguais, de igual teor e forma perante as testemunhas abaixo, que você coloca novamente a cidade onde está, dia, mês e ano. Aqui você coloca novamente quem é o contratado, quem é a contratante. Duas testemunhas também são importantes. Você pode colocar uma testemunha sua, outra da empresa. Coloca aqui o nome dessa pessoa e o CPF dela embaixo. E a assinatura, consequentemente, de ambas. Ok? Então isso daqui serve para você ter uma tranquilidade a mais aí durante a criação dos seus trabalhos. Faça as alterações que você julgar necessário, caso você queira pegar esse contrato, levar até um advogado para que ele te ajude a inserir mais cláusulas que você julga interessante colocar para ter maior segurança, manda ver também, mas já é um bom ponto de partida para você ter aí uma tranquilidade, ok? Você e a empresa também que está te contratando, ela verá que você é uma pessoa responsável que está a fim de produzir ali um bom serviço para aquela empresa.